Em 2020 eu passava por processos bem graves, depressão, tomava 5 medicações psiquiátricas. E eu lembro de um dia onde eu estava no auge do desespero. Eu já realmente não sabia mais o que fazer. Estar no corpo para mim era um sofrimento inenarrável. E naquela época eu lembro de, coincidentemente, minha mãe abriu uma live do Rodrigo Romo e eu estava em semi-sono, estava deitado numa rede todo péssimo. E minha mãe me disse que eu lá dormindo na rede falei assim, quase dormindo, esse cara sabe o que fala. Uf. E aí eu digo, mãe, quem era aquele cara que estava falando quando eu estava dormindo na rede? Não, era o Rodrigo Romo. Eu comecei a estudar. E aí o jeito dele era muito assim, confiabilidade e merecimento, lei de Exu. Aí eu disse assim, bom, vou seguir a lei até onde eu puder. Vou tentar ser o mais reto nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, porque isso vai ser uma trajetória de justiça divina para eu sair desse meu estado psíquico de dor e de sofrimento. E eu tentei tudo o que eu podia, tudo que estava ao meu alcance. Lutei contra os pensamentos negativos, contra as dores, contra as angústias, mas chegou um momento, eu já não conseguia mais dormir, passava as noites em claro, que os meus pais dormindo, eu fui para a varanda em pleno desespero, de tanta dor e sofrimento. Eu costumava explicar que era como se eu tivesse morto dentro do meu próprio corpo, eu não tinha força para nada, eu tinha perdido a alegria de viver, de lutar pela vida, de acordar de manhã, eu estava completamente morto. E naquele momento eu me ajoelhei lá na varanda lá de casa, e eu disse assim, não dá mais para ser lei de Exu, eu preciso da lei da misericórdia. E eu orei para tudo que eu sabia, chamei Mãe Maria, chamei Jesus, o que tivesse, porque se ficasse daquele jeito eu não ia conseguir viver. Pois bem, passaram-se alguns dias, e eu toda vida antes de dormir, não tinha muito conhecimento, colocava um copo de uísque, uma oferenda para Exu na ponta da minha cama, colocava um charuto, cantava uns pontos e pedia proteção, para ver se aquilo ali me tirava daquela energia. Mais ou menos uma semana depois dessa oração, acontece uma coisa inexplicável, mágica. Eu durmo e eu acordo com um estrondo. Pum! Acordei, percebi um clarão no quarto. Girando. E aí eu via as cortinas girando e tal, rapidamente percebi que eu estava em projeção astral, que eu não estava acordado. E vi como se uma figura de um raio se acoplasse no meu quarto. Quando eu olhei, estava lá a oferenda, a energia. Estava lá um uísque e um charuto cruzado para Exu. Eu pensei, poxa, deve ser um guardião aqui que está se manifestando para circular essa energia. Eu lembro que eu, numa postura de referência, sem conhecimento, fui me agachar nessa projeção astral para tocar assim no guardião. A energia era tão elevada que meu corpo astral foi projetado, vum! Meu corpo astral bateu na parede astral do quarto e eu caí desacordado. Pá! Era tão forte a energia e eu não conseguia vê-lo, porque ele estava numa dimensão sutil, a clarividência do corpo astral não dava para perceber aquela energia. E aí eu, pum, bati lá, comecei a ficar sem lucidez, perdendo a lucidez. Meio sem lucidez, fui vagando pela porta da saída do meu quarto e fui entrando no corredor. Quando eu entro no corredor, eu vejo os meus pais saindo do corpo, com aquela vestimenta de duplo etérico, um pouco sonolentos. Não estavam com tanta lucidez. André, o que é que está acontecendo? Eu ouvi um barulho. O barulho era eu me estabacando na parede, na contraparte astral. E aí vem meu pai e minha mãe. Tá tudo bem, André? Meu pai me abraça, como que sonambúlico, em projeção. E eu começo a sentir uma energia. Meu corpo astral começou a tremer, eu olhei para as minhas mãos, e eu olhei para o pai, acho que eu vou incorporar. E eu recordo que essa foi a projeção astral mais vívida da minha vida, que era como se a energia do universo inteiro estivesse passando pelo meu corpo astral. Parecia que o próprio universo ia canalizar em mim. E eu comecei a me tremer, pai, eu vou incorporar, calma, meu filho, calma. E aí do nada minha mãe sai do quarto, André, o que está acontecendo? E se ajoelha assim. E aquela energia, aí eu pensei, vai vir um comandante estelar, um Exu, um tronado, não vai vir uma coisa cósmica. E aquilo, eu só lembro de uma explosão. Pá! Tudo na casa, na contraparte astral, virou luz. Eu fui projetado em corpo mental, para fora do meu corpo astral. E quando eu vejo os meus pais de joelhos, semilúcidos, eu todo curvado, com uma bengala e um formato astral de um chapéu.
E à medida que eu ia me afastando do meu corpo astral, em uma incorporação astral, eu via que a energia de todo o universo era um preto velho. E esse preto velho falava no plano astral para os meus pais assim: meus filhos, nós precisamos da ajuda dessa família para realizar um trabalho muito grande. E eu acordei no quarto. Imediatamente fui correndo para o meu pai. Pai, comecei a contar, ele gravou. Tem essa gravação. Pai, aconteceu isso, isso, isso. Passa 7 dias, passa 14 dias. A gente estava no carro e eis que abre uma live no carro. Meu pai abre uma live. Um dito senhor chamado Robson Soares falando de obsessão espiritual. De onde que meu pai abriu essa live do Robson? Ah, conhecido ali e tal, pá. E eu olhei, pá, eu quero ser atendido por ele. E ali, dali pra frente, foi só história. Foi o princípio de uma jornada de redenção na minha vida. E eu me recordo até hoje de quando eu sentei ali na sala Agnes, todo desregulado. Tava de cabeça para baixo, rolando no chiqueiro. E era obsessão atrás de obsessão. Mago negro, reptiliano, mago negro, reptiliano, mago negro, reptiliano. Nesse atendimento, depois de toda essa maré de obsessor sair, Pai José falou assim: em 2020, meu Zifi vai canalizar mais de 35 riscos. O que é riscos? Simbologias. Que vai tratar as pessoas com os mesmos problemas que meu Zifi está passando. Meu Zifi tem um mentor azul com a estrela dourada na testa, que vai guiar ele nesse trabalho. Eu olhei para o José e digo: meu Deus, eu só quero sorrir, voltar a estudar, ter dinheiro para eu sair, para comprar alguma coisa, para eu poder comer sem pedir para meu pai. Eu quero ajudar a minha família, eu quero voltar a ser gente. Isso daí está muito fantástico para mim. E foi ali que começou uma grande história, a qual todos vocês aqui fazem parte dessa história em algum momento. Começou uma história de um trabalho, de uma união de egrégoras. E eu falo porque não tem como eu descrever todos esses eventos que aconteceram antes da gente chegar aqui como não sendo algo mágico e que traz pra gente uma nostalgia assim muito positiva. Porque mesmo antes de chegar aqui, prenúncios do Espírito vieram trazer as boas novas, mesmo que meus pais não tivessem a consciência, aquilo já tinha sido acordado lá nos planos espirituais de que um trabalho viria a ser feito aqui nessa egrégora. E aí eu fui participando, fui melhorando, voltei a sorrir, voltei a ser gente. E aí fui melhorando pouquinho a pouquinho, tentando um dia ser um pouco melhor do que eu era antes. E aí chegou um dia que a avó disse assim: quem vai dar o desenvolvimento mediúnico aqui é o meu Zifi. Aí o Daniel olhou assim e digo: ele? É ele sim, quem manda aqui sou eu. Vai fazer isso aí, vai começar a dar aula. Ora, a vovó sabia que o meu registro de autocobrança era desse tamanho. Ela sabia que se mandasse eu dar o desenvolvimento mediúnico, eu ia ler todos os livros que existem. Eu ia dedicar toda a minha vida para isso. E assim foi. E aí, algumas pessoas participaram em 2020 da primeira turma do desenvolvimento mediúnico Ohana Espiritualista. Que lá eu peguei as minhas bases, mas da Umbanda. Então a gente ensinava fundamento de magia, de ponto riscado, de oferenda. Era uma coisa mais da Umbanda, por quê? Porque era a base mais avançada que a gente tinha. Falava de apometria um pouquinho, mas dentro dos moldes do Lacerda. Ali estava se plantando as sementes de um novo trabalho que iria surgir. E aí começou o deserto. Muitos de vocês caminharam comigo nesse deserto. Sofremos ataques, aprendemos sobre novas tecnologias obsessivas. Nesse meio tempo, o Pai José disse: meu Zifi, está na hora de começar a dar as aulas nas caixas. E eu: Pai José, preciso de uma câmera, preciso de um microfone e tal. Comecei a criar várias autossabotagens, né? Porque tinha que ser perfeito. Por quê? Porque você cria autossabotagem, que eu podia simplesmente pegar um celular e começar. Eu peguei a minha primeira bolsa, eu ganhava R$ 1.200. Com a R$ 1.200 eu comprei um microfone de R$ 1.200, não gastei nada. Comprei um microfone. Minha tia pegou: meu filho, pega a minha câmera profissional e tal. Aí qual era a desculpa que eu ia ter para não gravar? Acabou, tem um microfone profissional, tem uma câmera boa, agora é comigo. E aí, em 2022, a gente saiu daqui do desenvolvimento mediúnico, a gente começou o canal Espiritualidade Estelar. Hoje aí, chegando em 16 mil no Instagram e 12 mil no YouTube. Então, já temos mais de 150 alunos na nossa egrégora do canal Espiritualidade Estelar. Toda essa linha temporal começou porque em algum momento eu disse sim.
A linha temporal de vocês começou porque em algum momento vocês disseram sim. Sim, para o quê? Para a evolução. E a evolução é fácil? Não. É um deserto. Para mim, a melhor analogia é o deserto. Porque é no deserto que você entra em contato com o que, pessoal? Com as suas sombras, com as suas dores. Você está só consigo mesmo. Quando você passa o deserto, você chega num oásis de consciência. Você recebe um amparo, mas você tem também toda a mestria do teu trabalho interno. E eu sei que cada um de vocês tem uma história mágica com essa egrégora. Hoje eu compartilhei a minha, uma história mágica. Hoje a minha vida está transformada. Transformada em todos os aspectos, de consciência, de alegria, de paz, de espírito. Não foi fácil chegar até aqui. Apanhei muito. E de vez em quando a gente toma umas porradas também. Mas quando você está no caminho certo, não tem nada mais forte do que você. Não é eu que eu encontrei, não. Portanto, todos nós temos a nossa caminhada. E o Ohana foi um ponto de luz, porque o canal Espiritualidade está lá, o meu trabalho, se hoje eu tenho liberdade financeira para fazer praticamente o que eu quiser, se eu tenho paz de espírito, alegria, equilíbrio em vários aspectos da minha vida, foi porque em algum momento eu recebi um chamado, eu atendi ao chamado. É importante sempre pensarmos nisso. Vão existir chamados em nossas vidas, mas a gente só vai descobrir o que aquele chamado vai trazer para a nossa vida se a gente for capaz de atravessar no deserto. Houveram vários ciclos aqui na egrégora. É muito normal. A árvore balança, alguns vão, outros vêm, mas é porque o deserto não é para todo mundo, é desafiador. Esse processo aqui é um processo de encontro, de peso. Às vezes é pesado. Só que o aprendizado de grupo, ele fornece algo imensurável. Aprendizado conjunto. Quando você está num grupo, às vezes você tem que lidar com um colega que tem aquele defeitozinho que você tem em você mesmo e que você não enxerga. Precisa de inteligência emocional para mediar crises. Você tem reflexos das suas sombras que são manifestos através da dinâmica evolutiva desse processo. E você tem o que você aprende no serviço. O que nós nos aprendemos aqui nessa sala de apometria? Pelo amor de Deus, tanto de coisa que não tem nem como a gente mensurar. Então o aprendizado do grupo, ele é um super poder dentro da caminhada evolutiva. É fácil? Não. Mas vale a pena. Pode perceber, a maioria das coisas que valem a pena na vida vão exigir esforço de nós. E nessa caminhada, nós tivemos grandes e grandes mentores espirituais, consciências que estão muito além do que a gente imaginava. Pai José de Aruanda, o principal mentor da casa, que veio me chamar muito antes desse trabalho, eu ainda fazer parte do trabalho, muito antes de eu saber que ele existia, sempre se apresentou humildemente como um preto velho. Em alguns momentos, ele mostrava quem ele realmente era, uma consciência cósmica estelar. E eu acho muito interessante a gente refletir. Eu acho que o Alan já esteve presente quando o Pai José se mostrou como ele era, acho que o Edinaldo também já esteve presente, algumas pessoas já viram Pai José em frequência estelar. Ele não sai muito do arquétipo para não quebrar essa sintonia, porque a sintonia de um preto velho, de uma alma, conecta com você, conecta com a tua criança, com as tuas feridas, né? Não tem como um mentor estelar dizer: olha, eu estou sofrendo por amor. Não sofra, sofrimento é uma escolha, é uma frequência. Não, tem que vir e falar, entender, meus filhos, vamos olhar para cá, vamos olhar para cá. Tem que ter esse entrelaçamento. Mas que aprendizado, uma consciência do gradiente espiritual de Pai José de Aruanda, uma consciência cósmica, imaterial, um mago, mestre de muitos mundos, nos ensina que lição de humildade. Ele assume o arquétipo de uma encarnação que ele teve aqui na Terra, um ancestral do Robson, e aí como ancestral do Robson tem um entrelaçamento quântico do DNA, a incorporação é mais intensa, ele assume esse arquétipo, desce lá das estrelas para assumir uma missão junto com o Robson de fundar uma egrégora aqui na Terra. E foi buscar cada um de vocês, saibam ou não. Eu tive o privilégio e a honra de me lembrar do momento em que ele veio me buscar, que eu contei aqui para vocês. Mas cada um de vocês foi chamado pelo Pai José em sonho. Infelizmente, talvez não se lembre.
Porque ele disse que eu fui buscar cada um dos meus IFI para esse trabalho. Então, qual é a história do nosso amado mentor Pai José de Aruanda? Pai José é um mago branco cósmico do comando de Évoro, e que ele entrou na Terra para fazer um projeto da Operação Resgate e ancorar uma egrégora. O que foi que ele fez? Primeiro, para que ele pudesse compreender as dores humanas, ele precisava vir do cosmos e se projetar o que, pessoal, no ciclo encarnacional? Não. E em uma das suas encarnações, ele teve uma dolorosa experiência na mãe escravidão, porque ele precisava, numa linha temporal futura, trabalhar dentro desse arquétipo. Então ele precisava conhecer das dores humanas. Sim, nós programamos experiências encarnacionais dolorosas. Existem experiências encarnacionais que você programa na dualidade, porque você precisa dessa informação. Então existem mônadas que programam até a queda como mago negro para voltar depois a ser um mago branco ou ser um guardião, porque aquela experiência é válida. Então os conceitos de bem e mal, de dualidade de nós precisa às vezes ser expandido, porque o universo ele não cabe dentro das nossas crenças. E Pai José entrou e assinou: vou viver a mãe escravidão e toda essa dolorosa experiência. Como o Pai José era uma consciência ascensa que entrou na matriz de controle para viver essa experiência, ele precisava reacender para a sua identidade cósmica. Então o que aconteceu? Ele passou por um teste com a hierarquia espiritual. Quando ele desencarnou, ele se esqueceu quem ele era. Esse é o peso do véu da roda de Sansara e da barreira de frequência. Então ele desencarnou em dor, em ódio, em sofrimento. E foi nesse momento, esquecido pela identidade cósmica, que a consciência crística, que é quem ampara toda a Operação Resgate, manifestou-se. E lhe ofereceu uma oportunidade. Se você seguir comigo, como mentor daqueles que te mataram, que te açoitaram, eu restauro o teu corpo físico e você vai voltar para uma missão. Mas você tem todo o direito de não escolher esse processo. E aí, naquele momento, foi um teste da hierarquia da dualidade. Você vai seguir aqui ou você vai querer se vingar? E aí, Pai José, mesmo sem a lucidez, digo, eu vou me libertar disso. Quando ele deu o aceite, a hierarquia interferiu através do livre-arbítrio do espírito e restaurou toda a consciência cósmica do Pai José. E agora ele tinha o DNA astral para poder se acoplar como uma consciência da Terra e exercer um trabalho na grande Operação Resgate. Em virtude do profundo aprendizado como humano, decidiu operar no arquétipo de Preto Velho, através de Aruanda Shihão, Merkaba de Aruanda. Pai José é o nosso mentor dos trabalhos, o psicólogo das almas. E aí, depois do Pai José, veio o nosso irmão, amigo Robson, que desceu para cá também e que apanhou da vida, com todos os registros que a gente conhece. Registro religioso, escravidão, vários e vários traumas, porque a mônada do Robson programou. Assim como o Pai José experienciou a humanidade, o nosso irmão Robson também experienciou bem a humanidade. O Robson é bem humano, mais humano e mais entendido de emoções, por exemplo, do que eu. Ele é mais na linha de um psicólogo das almas. Esse é o nosso amado mentor Pai José de Aruanda, que veio buscar cada um de nós para um trabalho coletivo. Pai José teve uma escolha no teste. Durante todo esse deserto, apareceram várias escolhas para nós. E nós conseguimos persistir e continuar. E aí a egrégora foi evoluindo. No começo, a gente não conseguia lidar nem com o reptiliano. Quem lembra dos primórdios? Nossa, era muito difícil. À medida que a gente estudava e se esforçava, vinha o Pai José e trazia a tecnologia. Quantos aprendizados o Pai José nos trouxe ao longo desses 4 anos? Então, até mais ou menos meados do final de 2021, Pai José era quem estava sempre na liderança da egrégora, passava os direcionamentos e tudo que o Pai José nos orientava e a gente aplicou diligentemente em nossa vida transformou-se em ouro. Transformou-se em ouro. Até que em 2021 manifesta-se pela primeira vez para operar o nosso amigo Paulo, o Dr. Pasha Velansky, o nosso mentor. Quem aqui sabe a história do Pasha? O Pasha era radicado russo e quando criança ele veio da Turquia e foi para a Rússia. Nessa realidade paralela, o Dr. Pasha estava encarnado para, mais uma vez, experienciar o genoma humano. Por que esses mentores cósmicos estão encarnando, pessoal? O que eles vêm lá? Por que eles precisam encarnar aqui? Primeira diretriz: não interferência em mundos em evolução. Uma das coisas que o pessoal que está em casa assistindo essa aula precisa entender. Por que essas consciências cósmicas? O Pasha veio da Confederação Multidimensional, o Pai José veio do Comando Évoro. Por que eles encarnam só para se lascar aqui?
É não, pessoal. Ninguém vai vir aqui salvar a gente, não. Nosso planeta está em quarentena. Quer fazer um trabalho na Terra? Você vai ter que descer lá. Então, não adianta nenhum de nós esperar nada de fora. Quem vai transformar a nossa vida somos nós mesmos. Jesus não vai nos salvar, não vai vir Salvador. Não, não tem. Vocês acham que as hierarquias estelares não vê o que é que as forças contrárias estão fazendo no planeta? Cabe a nós sobreviver a esse parasita cósmico que está aqui, esses parasitas cósmicos. É a nossa responsabilidade. E se tem alguém de fora que quer ajudar, tem que encarnar. Por quê? Para pegar o DNA humano e estabelecer um projeto aqui. E foi assim que o Pacha fez. Ele entrou como membro da Confederação no processo encarnacional em uma realidade paralela. Para quê? Experienciar o genoma humano e se sintonizar com a Terra. Pacha não tem encarnação em nenhum lugar. Ele veio para cá para fazer esse trabalho. Então, nessa realidade paralela, também teve Segunda Guerra Mundial. E uma bomba dos alemães, soltada pelo nosso amigo, aqui, companheiro do corpo mediúnico, ceifou a vida dele. Nesse momento, milésimos de segundo antes da bomba explodir, o Pacha foi retirado do corpo e resgatado pela Confederação Multidimensional. Quando eles resgataram a consciência do Pacha, eles viram que ele estava envolto num ódio tão grande que eles iam ter que transmigrar o DNA dele para uma realidade paralela para que ele pudesse recobrar a consciência cósmica. Então foi feita uma transmigração vibracional da consciência do Pacha para poder salvar ele da ovoidização. Para você ver como as nossas emoções negativas, mesmo ele sendo uma consciência cósmica, olha isso aqui, pessoal. O Pacha veio do cosmos, encarnou, virou um médico, foi morto por uma bomba e teve que ser resgatado, porque por conta das emoções densas ele estava num looping temporal. Por que eu dei essa pausa? Porque as nossas emoções e a forma como a gente gerir esse processo na nossa vida é que vai determinar para onde nós vamos. Ah, mas eu era uma pessoa tão boa, fiz tanta coisa boa aqui. Se você surtar no momento do desencarne, é a lei. Se eu jogar um bloco de concreto de um prédio de 20 andares e eu orar para ele ficar em pé, ele vai ficar? Vai cair, não vai? Mesma coisa. Se eu desencarnar com o peso de um bloco de 20 toneladas, eu vou para uma dimensão compatível com a vibração das 20 toneladas, né? Só que o Pacha estava lá marcado e foi transmigrado pelo Comando Santa Esmeralda. E aí ele foi inserido na nossa linha de tempo. E olha que interessante. Depois que eles fizeram isso, eles também jogaram uma prova para ver se ele recobrava a identidade cósmica. Tu sabe aquele fractal de alma que jogou a bomba em ti? Ele está encarnado e ele é médium de um centro espiritualista. Vai lá operar ele que ele está doente. Aí ele, mas ele me matou. Vai lá operar ele. Na hora que o Pacha incorporou no Robson e operou o seu antigo algoz, ocorreu de novo a mesma mágica do Pai José. Pum! Abriu a consciência cósmica dele. Então vejam, sempre existe um esforço que precisa ser feito pela consciência, um esforço de vencer uma emoção, de vencer um looping temporal, de vencer uma auto-obsessão, para que se chegue em outra oitava de frequência. A espiritualidade, pelo que os espíritos nos contam, os nossos mentores, não simplesmente foi lá e abriu a consciência deles. Eles colocou uma pequena prova, um pequeno desafio, uma pequena transmutação que tinha que ser feita. E assim, quando ele realizou aquela operação, abriu a consciência cósmica dele de como membro da Confederação Multidimensão, Multiverso, e ele se tornou o nosso responsável pelos conhecimentos da egrégora, por instruir todos nós nesse caminho espiritual. E quantos aprendizados imensuráveis Pacha nos trouxe. Então, passou mais ou menos um ano e em 2022, Pacha tornou-se uma consciência, além do tempo e do espaço. Hoje existe uma falange chamada Pacha Velansky. Hoje ele é uma rede de consciência com a falange própria de várias consciências que estagiam dentro da sua dirigência de linha médica de cura. Então nós temos esses dois mentores que nos trouxeram para esse trabalho e que muitas das vezes, não conto quantas vezes fui resgatado de grandes guerras e desafios pelo nosso amigo Dr. Pacha Velansky. Vale lembrar que antes a gente era assistindo Bezerra de Menezes. Isso, então, exato. Assim, o nível de consciência gradiente foi tão grande que foi cedido
pela própria espiritualidade de Bezerra de Menezes, Isso. a alçada para o Dr. Pacho. Eu lembro desse dia. Isso, exatamente. Nosso grupo de médicos que o Alan está falando ali, pessoal, ele está relembrando que antes a nossa linha médica era de Bezerra de Menezes, e no dia que o Pacho recebeu o trono, a egrégora de Bezerra de Menezes veio e disse: agora você vai ter a sua própria falange de trabalho. Muito bom mesmo. É bom relembrar, né, pessoal? Relembrar é honrar a história. Muita gente que está aqui não conhecia. Quem aqui não conhecia essa história aqui? O pessoal, olha, André, ó, muita gente dos novatos não sabia das histórias dos nossos mentores. Pois bem, esses são os desígnios mágicos que nos unem. Agora, exato, e quem o Pacho veio operar é médico nessa linha de tempo, o antigo algoz dele. Então a gente vai agora para o último tópico da nossa aula, porque a gente precisa entender e contextualizar o que é que a gente está fazendo aqui. O que é que está acontecendo? Por que estamos aqui? Qual é o nosso trabalho? A gente está aqui, o que é que a gente está fazendo? É importante a gente trazer essa rememoração. Nós estamos atuando em prol da grande Operação Resgate. O nosso universo é um experimento de dualidade, eu já falei isso aqui em aulas passadas. Tem positivo, negativo. E dentro dessa dualidade, alguma coisa saiu do controle, é o que nós sabemos. Isso que saiu do controle, que a gente vai até aqui nesse momento, gerou várias e várias camadas de aprisionamento consciencial. Então todo o nosso universo é uma ilusão. Por isso que eu sempre falo, o único lugar real é pelo seu coração. Tudo é uma ilusão. Essa matéria não é real. Nada disso é real. O real é pelo cardíaco. O mundo real é imaterial. Pois bem, nós vemos de dimensões imateriais, de consciências cósmicas, de filhos criadores. E quando esses filhos criadores entraram aqui nesse jogo da matéria, nenhum deles estava voltando mais. Entrava lá, não volta. Entra, não volta. Entra, não volta. Pensa comigo, se tem uma consciência que fica se desdobrando e nunca volta para a sua fonte, o universo imaterial vai sendo paralisado. Eu vou perdendo o gradiente dessa consciência. Foi aí que surgiu o que hoje nós chamamos de Grande Operação Resgate. Foram formadas várias hierarquias espirituais que entraram dentro da experiência material para entender por que ninguém volta para a fonte, por que ninguém volta para os reinos imateriais. Nós somos a ponta de lança de um trono cósmico dessa grande Operação Resgate. Então, todos os tronos da supraconfederação, que a gente conhece hoje como falange de Aruanda, os raios cósmicos, os mestres, todos são desdobramentos de consciências cósmicas que foram entrando nos níveis mais densos da matéria para compreender o que está acontecendo nesse universo, nesse mundo de ilusão. E o auge do nosso processo na Terra foi a encarnação de Sananda. Porque quando Jesus de Nazaré fez os seus 33 anos, a consciência criadora do nosso universo se acoplou nele. Eu e o Pai somos um. Qual era o intuito da encarnação de Micael de Nebadon, Cristo cósmico? Compreender o processo dos humanos da Terra. Quando foi constatado que no nosso planeta não tem como ascensionar, porque dívida e escassez, todos os recursos naturais são controlados. O sistema de crenças da humanidade é controlado. A nossa saúde é controlada. A gente está sendo intoxicado a todo momento. É tanto que nós todos perdemos a dotação da mediunidade e do parapsiquismo. Todos nós deveríamos ter essa capacidade anímico-mediúnica. Quando ele se reintegrou, foi que foi autorizado. Vamos fazer uma operação na Terra. Nós vamos trazer comandos estelares e hierarquias espirituais para resgatar o processo encarnacional. E foi assim que surgiu o projeto das sementes estelares. Marcos, que projeto é esse das sementes estelares? Com a chegada dos arcontes, dos chopates na nossa linha de tempo, eles começaram a manipular as linhas temporais, a aprisionar a humanidade, aí vieram as religiões, vieram todas as formas de controle, e era necessário retirar as almas que estavam aqui na Terra. Então teve que ser feito um projeto. O projeto, enviar várias e várias consciências das federações para encarnar no nosso planeta e trabalhar a malha magnética da Terra e as suas linhas temporais. Cerca de 200 milhões de membros da federação de Sírios, Canopus, Arcturus, Orion, Pleiades e várias outras encarnam na Terra para fazer esse trabalho. Vocês, a maioria que está aqui. O que aconteceu com essas sementes estelares? Não vou nem... Isso. A missão destas almas era desenvolver trabalhos espirituais, canalizar novas tecnologias, atuar em conjunto com a sua federação no processo de harmonização da malha temporal
durante o sono, em projeção astral ou como terapeutas holísticos. O que acontece quando a gente encarna aqui, pessoal? Primeiro, barreira de frequência, você não lembra quem você é. Segundo, você pega uma carga dos seus ancestrais. Terceiro, a cada encarnação que tu se negativa, tu acumula mais registros acásticos desarmônicos, que a gente estudou. Então, quanto mais roda de samsara, mais contratos, mais processos, simbiose das tuas memórias celulares traumáticas, a obsessão complexa, tudo isso foram fatores não previstos. Marcos, como é que isso é não previsto? Se o planeta está em quarentena, alguém precisa encarnar e passar pelo processo para compreender esses desafios. Então, essas sementes estelares, pessoal, foram mapeadas pelas forças contrárias, foram abduzidos, chipados e tiveram suas linhas temporais comprometidas. Muitas dessas almas estão hoje nas clínicas psiquiátricas de dependentes químicos, muitos tiraram a própria vida e estão aí buscando uma resposta para suas dores e para suas angústias. São aquelas pessoas que não se encaixam em canto nenhum, que estão perdidas. A nossa egrégora é realizar um resgate espiritual e multidimensional destas consciências. Desses 200 milhões de consciências que estão em todas as linhas temporais da Terra. E mais do que isso, resgatar também consciências que estão presas em loops temporais em várias dimensões. Essa é a missão da nossa egrégora. São almas perdidas e incompreendidas que não encontram seu propósito e sintonia. Quantas pessoas, como eu próprio, contei para vocês, não cheguei aqui. Quantos de vocês aqui não chegaram aqui no fundo do poço e conseguiram se reerguer? Só que esse trabalho precisa continuar. E a gente precisa estar ciente desse contexto e dessa responsabilidade cósmica. Mesmo com todas as dificuldades, todos os ciclos e crises, quem está aqui sabe que o Ohana já foi Tissara e aí se desfez, aí depois passou por vários processos. Teve várias vezes que a gente teve essa sala cheia, vazia, cheia, vazia, cheia, vazia. Foram vários ciclos. Todo ciclo trouxe para cada um de nós aprendizados e cada um que passou deixou a sua semente de luz com seu trabalho e com seu amor aqui e todos os aprendizados. Que em todos os momentos difíceis desta caminhada não podemos nos esquecer que nós somos estandartes de um projeto maior de resgate. Eu fiz essa aula hoje porque nós precisamos nos lembrar por que estamos aqui. Porque às vezes a gente se esquece. Tem os boletos, tem o cartão de crédito, tem as dores aí, tem as doenças, tem a política aí. Tudo isso faz a gente se esquecer de algo maior. Só que o que acontece? O algo maior que parece distante é o que é real. E tudo o resto da nossa vida é o que é ilusório. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão da nossa vida, tem que viver na matéria, com o pé no chão. Mas também não pode desconectar daquilo que é real. Porque um dia desse, como eu faço, estava brincando de boneco, de boneca. Alguns aí estavam tendo o primeiro filho, estavam se casando. Olha aí, ó, o tempo voou. Olha onde é que a gente está. O tempo vai passar assim, ó. Daqui a pouco a gente está dando o último suspiro e indo embora. Se eu não começar a identificar o poder do agora e transformar a minha realidade em termos conscienciais, qual peso eu vou estar no meu último suspiro? Porque o que importa não é o que eu fiz durante esses 70, 80, 90, seja lá quantos anos você vai viver. Não é isso que importa. Mas é com qual consciência eu estou nesse último suspiro. E é exatamente por isso que o Ohana não deve parar e vai continuar. Então, nesse momento, nós estamos buscando ouvir todas as orientações dos mentores, nós estamos buscando um novo espaço. Na próxima semana, o Robson vai estar aqui presencialmente, a gente vai reunir, vai trazer todas as informações para vocês, porque o trabalho dessa egrégora precisa continuar, mas é um trabalho que depende do amor e do trabalho de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero com essa aula ter relembrado, para alguns aprendido pela primeira vez a história do nosso trabalho. Contei para vocês experiências pessoais. Saiba que Pai José veio buscar cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula. Só que você não se lembra. Todos foram buscados. Em muitos momentos de dor, quando a gente fez uma oração, pediu um amparo, pediu uma força, estava lá Pai José e Dr. Pacha. Muitas vezes eles não podem nos ajudar. Às vezes aquilo é um aprendizado nosso. Mas em muitas, sem que saibamos, estávamos sendo impulsionados por esses mentores espirituais.
para que a gente se conecte com eles e com os nossos mentores, a gente precisa sempre estar dentro do espaço do coração para se lembrar disso. Porque algo só vai existir se eu acesso àquela frequência. Tá bom, pessoal? Obrigado pela aula de hoje.